Ai, ai, dá vontade de já começar com o silêncio eloquente, né? Já dá vontade de começar com o silêncio eloquente. Porque assim, quando não é a burrice desinformada, é a má fé. Vai. Às vésperas de se filiar ao Podemos, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro fez críticas à justiça e defendeu a volta da prisão após condenação em segunda instância. Moro escreveu o seguinte nas redes sociais: marcos da impunidade, o fim da prisão em segunda instância há 2 anos libertou corruptos, mas a ineficiência do sistema de justiça também deixa outras tragédias sem resposta, como o incêndio na Boate Kiss há 8 anos. Os responsáveis até hoje não foram julgados. Lembrando que Moro se filia ao Podemos depois de amanhã, no dia 10 de novembro, quarta-feira. Ele vem fazendo uma espécie de contagem regressiva. Hoje postou uma arte nas redes sociais e lá está escrito o seguinte: quem está acompanhando a gente pela live pode ver essa arte do Sérgio Moro. Está escrito o seguinte: por um Brasil mais justo. Bicho, capricha aí no Photoshop, porque o Photoshop tá mexendo tanto na cara que tá virando outra pessoa, hein? Cuidado. Não vão reconhecer. Se bem que o senhor é muito conhecida pela eloquência, né? Da expressão e também pela melodia da voz. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Ai, que preconceituoso. Ó. Isso daí é o seguinte, eu vi, é um tweet que ele fez a partir de uma matéria do Globo que estava reclamando da demora no julgamento dos acusados pela tragédia da Boate Kiss. A demora no julgamento tem uma natureza. E aí nós podemos discutir como é que se faz, como é que nós podemos atuar para que haja julgamentos mais céleres no Brasil. Quanto à questão da... Como é que é? O fim da prisão em segunda instância há 2 anos libertou corruptos. Até a sua expressão está errada, como tudo. Bom, o senhor já é um erro, né? Porque o senhor era juiz, como juiz mandou prender um pré-candidato à presidência, sem provas, mas aí... Né? E depois foi ser ministro do cara com quem esse que foi preso não pôde concorrer. Eu estou falando de Lula, estou falando de Bolsonaro. Aí, uma vez, no Ministério da Justiça, tentou cavar seu próprio espaço político. Negando sempre que estivesse fazendo política. Negava que estivesse fazendo política quando estava na 13ª Vara Federal de Curitiba. Estava o senhor Deltan Dallagnol. Bom, a Lava Jato toda. Como resta evidente. Agora, sabe o que mais me irrita? Eu falei de burrice e de desinformação. O que mais me irrita, Bob Furuia, é que é mentira que foi ao fim da prisão em segunda instância. Sabe por quê? Havendo motivos para a prisão preventiva, ô Vólio Bene, você pode prender a qualquer momento. Sim. Pode prender a qualquer momento. O que acabou foi a prisão automática. Aí sim. Para que uma pessoa seja presa antes da condenação, e o inciso 57 do artigo 5º da Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, e se não tem trânsito em julgado e ninguém pode ser considerado culpado, você não pode prender quem culpado não é, oficialmente. Agora, atenção, o artigo 312 do Código de Processo Penal tem lá as pré-condições para prender alguém, os requisitos para prender alguém antes da condenação. Neste caso, a prisão preventiva. Tem a prisão em flagrante, desde sempre. Tem aquela prisão provisória, que você põe ali por 5 dias, podendo prorrogar por mais 5. Agora, a prisão preventiva tem que ter motivo. É ameaça à ordem pública, ameaça à ordem econômica, ameaça à instrução criminal ou ameaça o exercício da lei penal, a aplicação da lei penal, você pode prender a qualquer momento. Condena em segunda instância, o cara está cometendo crime, o cara está envolvido com crime, pode mandar para a cadeia. Quem diz que não? Vocês contam mentiras. Mentira para seduzir idiotas que não sabem como a lei funciona.
Mentiram, por exemplo, quando o Supremo estava para decidir essa questão da segunda instância, vocês se lembram do terrorismo que fizeram, dizendo que 180 mil pessoas seriam postas em liberdade? Vocês se lembram disso? Sim. Procurem na internet. 180 mil pessoas deixarão a cadeia. Aí o CNJ divulgou o número. Atenção! Não chegavam a 5 mil, não 180 mil, e nem todas foram soltas, claro, porque muitas delas tiveram a prisão preventiva decretada. Porque a prisão preventiva pode ser decretada a qualquer momento. A prisão preventiva pode ser decretada antes da pessoa ser ré. A prisão preventiva pode ser decretada antes de haver inquérito. A qualquer momento no curso do inquérito. O senhor não prendeu quem o senhor quis prender para arrancar a delação dele, senhor? O senhor não prendeu quem o senhor quis? Por um acaso havia condenação em primeira instância? Não. Havia em segunda instância? Não. Em terceira instância? Tampouco. O senhor não prendeu quem o senhor quis? Manteve preso lá sem tempo até arrancar a delação? Destruindo o processo penal, destruindo o devido processo legal no país, dizendo que não fazia política, agora disputando a presidência. Que coisa mais desavergonhada! Eu acho muito impressionante que minta, inclusive, porque é mentira que o fim da prisão em segunda instância, não sei o quê. Porque não houve fim da prisão. Houvesse razão para prender, que se prenda. Agora tem que justificar, tem que explicar. E não, eu não acho. Eu tenho amigos que são favoráveis à prisão, à execução da pena depois da segunda instância. Tenho amigos que eu respeito. Discordo, mas respeito, é gente séria. Agora, isso que o senhor está falando não é sério. O senhor prendeu o que o senhor quis. Ô, Vólio Bene, 40% dos presos brasileiros ou não foram condenados, são condenados em primeira instância. E olha que nós temos mais de 700 mil presos. Isso é uma vergonha. Aliás, o senhor não tem outro tema, não? O senhor quer disputar a presidência da... Olha, vocês repararam? Quer disputar a presidência da República? Quer discutir o quê? Nós temos aí PEC de precatório sendo discutido. Nós temos emenda de relator. Cadê? Cadê esse gigante? Não, lá na pauta de sempre que destruiu o país. E não foi o combate à corrupção que destruiu o país. Foi a destruição da política que acabou com o país e levou à ascensão de Jair Bolsonaro, do qual o senhor foi ministro da Justiça. Olha, o senhor sabe que eu tenho realmente... Eu nem acho que o senhor vai disputar a presidência, para falar a verdade. Mas que seria interessante, se realmente os outros candidatos estiverem dispostos a lhe dar combate, seria. Porque eu quero... Aqueles seus discursos, não serei político, não serei político, não serei político. Parece que a frase tinha a validade e o conteúdo daquela biografia que o senhor disse que estava lendo lá no programa do Bial, né? O senhor não lembrava bem de quem nem qual era o nome. Não é que ele não lembrava o nome do livro, Bob Furui, ele não lembrava nem quem era o biografado. É porque não estava lendo, né? Por falar em prisão preventiva, etc., qual foi a adesão do Alexandre de Moraes? Que, aliás, o Alexandre de Moraes, por exemplo, é uma pessoa favorável à execução da pena depois do trânsito em julgado. E eu respeito o ministro Alexandre de Moraes. Discordo, mas respeito. Só que não é demagogia barata. Vai. O ministro revogou a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, detido depois de ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal e as instituições do país num vídeo divulgado em fevereiro. Na decisão, Alexandre de Moraes determina 2 medidas cautelares para serem adotadas no lugar dessa prisão.
Uma delas é que Daniel Silveira não poderá fazer contato com outros investigados do inquérito das fake news e também do inquérito que apura atos contra a democracia, com exceção a outros deputados federais citados nessas apurações. Essas duas investigações tramitam no Supremo. E Daniel Silveira também fica proibido de, abre aspas, frequentar toda e qualquer rede social em nome próprio ou ainda por intermédio de sua assessoria de imprensa ou de comunicação e de qualquer outra pessoa física ou jurídica que fale ou se expresse e se comunique, mesmo com o uso de símbolos, sinais e fotografias em seu nome, direto ou indiretamente, de modo a dar a entender que esteja falando em seu nome ou com o seu conhecimento mesmo tácito. Tá aí um caso. O ministro, certamente conhecedor que é do artigo 283 do Código do Processo Penal, e que sabe que uma pessoa, para ficar presa, então, condenada, tal, tem que ser com trânsito em julgado. Bom, ele está longe disso. Teria razões para manter a prisão preventiva. Agora, atenção. Qual é a decisão que a Justiça tem tomado e que eu acho correta? Ô, Bob Furuia, no artigo 319 do Código do Processo Penal, você pode, sempre que você puder, substituir a medida de restrição de liberdade por medidas cautelares, você deve fazê-lo. Tá certo? Então, medidas cautelares, no caso do nosso amigo aqui, Daniel Silveira. Pode, em tese, mantê-lo sob controle? Pode. Então, sempre que uma medida cautelar puder substituir a prisão, vá para a medida cautelar. E ele está optando pela medida cautelar. Vamos ver se o Daniel Silveira vai se comportar. Se não, volta para a cadeia. Né? É isso aí.